Rosa Weber, presidente do STF, votou pela inconstitucionalidade das emendas do relator. Emendas do relator, guarda essa informação. Ou chamado orçamento secreto. Em julgamento que foi retomado ontem, a expectativa é que os demais ministros da corte façam seus votos e ainda hoje. Lembrando que Rosa Weber é relatora do processo. Em seu voto, a ministra disse que o orçamento é colocado a serviço das prioridades eleitorais e dos interesses paroquiais dos parlamentares, integrantes de colisão presidencial. Aliás, vamos ouvir aí o que ela falou, porque eu tenho um negócio para falar depois. Determinar a todas as unidades orçamentárias e órgãos da administração pública em geral que realizaram o empenho, liquidação e pagamento das despesas classificadas sob o indicador orçamentário RP9 nos exercícios financeiros de 2020 a 2022, a publicização dos dados referentes aos serviços, obras e compras realizadas com tais verbas públicas, assim como a identificação dos respectivos solicitadores e beneficiários de modo acessível, claro e fidedigno, no prazo de 90 dias. Olha, me surpreendeu muito essa decisão dela, sinceramente. A gente acha que tudo está perdido, né? E de repente a gente vê uma coragem. Ela parou o caminhão-pipa, meu irmão, lá na frente do Congresso, abriu a torneira, segurou, e deu um banho gelado em todo mundo. Em todo mundo. Holiday, vou começar por você. Você foi o último a falar, vai ser o primeiro nessa pauta aqui agora. Perfeito. O voto da ministra Rosa Weber se fundamenta ali em dois principais pontos, né? O primeiro é a afronta ao princípio da publicidade. É um princípio da nossa Constituição que os atos públicos devem ser todos públicos. E as emendas de relator ou orçamento secreto, elas disfarçam quem é o verdadeiro autor daquelas emendas, quem está indicando para que a obra, enfim, seja realizada. E fica ali como se fosse uma emenda genérica do relator do orçamento, quando na verdade não é. E o segundo pilar do voto dela é a separação dos poderes. O que, em certa medida, é uma piada, porque o STF vem afrontando a separação dos poderes já há um tempo. Bom, mas enfim, faz parte da argumentação dela dizer o seguinte, que o legislativo passa a agir como o executivo quando tem tanto poder nas mãos em relação à execução dessas emendas. Mas fato é o seguinte, muito se falou que quem havia criado esse orçamento secreto era o Bolsonaro, mas isso não é verdade. Quem criou, de fato, foi o Congresso. E passou a exercer esta função de executar as emendas, de executar o orçamento de maneira nunca antes vista na história do nosso país. E esta decisão da ministra Rosa Weber, se for seguida pelo restante do plenário do Supremo Tribunal Federal, acaba ajudando, na verdade, o Lula. Porque devolve ao Poder Executivo e, portanto, à presidência da República, aquilo que Bolsonaro não teve, uma autonomia em relação ao orçamento. Então, é muito curioso que, quando o Congresso deu esse bypass no governo Bolsonaro e passou a ter esse superpoder do orçamento secreto, o STF não se pronunciou em grande medida como está fazendo agora. Mas bastou que Lula vencesse as eleições para que este poder fosse retirado, ou pelo menos parece que será, retirado do Congresso Nacional e devolvido ao presidente da República. Se o STF realmente tomar essa decisão, Lula será um presidente da República muito mais poderoso do que Bolsonaro foi nos últimos 4 anos. Olha, Fernando, eu discordo só em um ponto de você muito bem explicou as emendas do relator, né, o orçamento secreto, que na verdade o orçamento não é secreto. O que é secreto é como ele é feito, né? Exato. Como ele é produzido. A gente tem ali um relator do orçamento que conversa nos bastidores, sem ninguém saber quem, como e por quê, vai acatando uma opinião de um, de outro, geralmente dos líderes dos partidos, para formar no final de tudo um texto, um rascunho de como será o orçamento. O famoso pega pernilongo. Exato. Ele sai pegando tudo aí. Pois a gente precisa lembrar que esse orçamento, as emendas que são feitas a esse orçamento, elas não são um ato de corrupção. Elas facilitam, elas abrem margem para a corrupção. Por isso mesmo é que não se compara, por exemplo, com o mensalão, como algumas pessoas fazem. Claro. Então, ela não é um ato de corrupção, ela abre margem para a corrupção, porque hoje, do jeito que funciona essas emendas do relator, eu vou dar um exemplo aqui bem esdrúxulo, mas que é possível e que a gente pode
começar a entender como funciona. Hoje, um deputado federal eleito por Santa Catarina, por exemplo, ele pode, dependendo do nível de influência, de trocas, de amizade que ele tem com o relator e com o líder do seu partido, ele pode colocar uma emenda de milhões para um amigo prefeito dele no interior da Bahia, por exemplo, para determinada finalidade que não vai ser explicada. Por quê? Porque se lá na frente se descobrir que esses milhões encaminhados a essa pequena cidade no interior da Bahia foi usado para corrupção, não vai se ter rastro de quem é que mandou esse dinheiro para lá. Então, é um jeito de apagar os rastros de atos de corrupção. Isso é o orçamento secreto. Então, ele é inconstitucional, sim, de acordo com como votou a ministra Rosa Weber. E ele é inconstitucional porque, inclusive, os atos do processo legislativo precisam ser fundamentados. O Rolly daqui pode explicar isso com muito mais autoridade. Você está me deixando aqui com dúvida e eu quero fazer várias perguntas, porque você é um advogado e quando você fala que o orçamento secreto é ilegal ou é ilegal, começa a colocar um monte de dúvida na cabeça das pessoas. Eu posso explicar. E o que a gente tem que fazer aqui está muito relacionado para quem está nos assistindo. Nós temos aqui os cientistas políticos, professores nos assistindo, até o STF está nos assistindo. Mas a nossa população, em sua maioria, são pessoas que começaram a se ligar na política agora e estão buscando informação. Então, nosso caráter aqui é informar as pessoas do que está acontecendo, o que é legal, não é? Porque quando a gente defende a direita do Bolsonaro, a gente já tinha um orçamento secreto, que agora veio o PT e falou o quê? Isso eu não sei o quê, é a corrupção. Olha que loucura, o PT falando que era corrupção, ok? A corrupção, não sei o quê. Aí estão tentando mudar para a emenda do parlamento, do relator, ok? Mas ainda continua sendo inconstitucional, ainda continua sendo uma coisa mal vista. Se dá margem para corrupção, meu amigo, eu acho que a corrupção na política sempre existiu. E é uma pessoa que faz a corrupção, então você tem que corrigir a pessoa. Veja, é muito triste eu ter que falar que é todo um processo, porque é a pessoa que está lá e que está fazendo a corrupção. Aí, a corrupção é uma pessoa por trás. Perfeito. A gente não está falando nem de corrupção aqui no dinheiro dessa emenda do relator. Aí a gente começa a falar em corrupção, a gente começa a pensar nessas eleições, que não houve transparência. E o que é o rato de corrupção? É a pessoa surrupiar ali nas escondidas, dar dinheiro para alguém, ou não fazer algo que não é transparente. Então, a gente está falando disso, ok? Então, por favor, vou explicar, professor, por favor. Vou explicar. Vamos lá, explica. Por que... Gente, bloquinho de caneta e caderno, bloquinho de papel e caneta na mão. Tá. Você é um estudante de direito aí, ou se você está pensando em fazer direito por nós, obrigado. É hora de você estudar. Ela ficou chateada. Se você está pensando em... Qual é a sua formação também? Relações internacionais. Se você está pensando em fazer relações internacionais e trabalhar na Jovem Pan, tira seu cavalinho da chuva. A vaga foi preenchida. Vou explicar. Vamos lá. Foi preenchida aí, ó. Mano, eu vou explicar. Vamos lá. A gente tem na Constituição Federal, no artigo 37, um princípio que deve vigorar sobre tudo o que acontece no serviço público, que é o quê? O princípio da publicidade. Tem outros, mas esse é o principal em relação a esse tema das emendas do relator. Publicidade. Os atos têm que ser públicos, transparentes, as pessoas têm que saber o que está acontecendo. E não basta que o ato, o final dele, o texto final do orçamento, por exemplo, seja público. Quanto de dinheiro vai para onde? É preciso que, como isso é feito, também seja público. Por isso é que quando um vereador, um deputado apresenta um projeto de lei, ele coloca lá os motivos, ele assina que é ele quem está apresentando um projeto de lei. Quando isso vai para o debate, a pessoa que discorda dá o nome dela, coloca que ele está votando contra ou a favor. Quando a pessoa faz uma emenda, que quer mudar uma lei, por exemplo, está lá o nome de quem mudou, que dia, por quê, qual o motivo. Então, veja que a publicidade, aquilo que é público, aquilo que é transparente, precisa estar desde o começo da formação de uma lei. E as emendas do relator não eram públicas assim. A gente tinha o encaminhamento para o Congresso da proposta orçamentária e chega para um deputado só e ele, sem essa discussão pública, sem o plenário, sem o microfone, sem registrar quem está conversando com ele, nos bastidores, sem deixar ninguém saber, conversava com os líderes dos partidos, que, por sua vez, conversava com aqueles deputados que tinham um nível de amizade, de influência, de trocas mais alto com esses líderes dos partidos, e eles formavam ali um grande rascunho que depois era apresentado de uma vez. Então, por exemplo,
você não sabe quem é o deputado que pediu qual valor, para que destino e sob qual finalidade. Não é um ato de corrupção. Esses valores seriam destinados a prefeituras, entidades, associações, mas eles abriam margem de não transparência que apagava rastros de corrupção. Então, por isso é inconstitucional como votou a ministra Rosa Weber. Depois eu tenho algo a falar, Rodolfo, sobre qual é o impacto disso nas discussões da PEC da transição. Eu vou rodar mesmo um pouquinho, quero deixar a Dani falar, vou passar a palavra para o Holliday e vou terminar com a nossa Miss Pernambuco. E aí a gente vai com tudo, tá bom? Pode ser? Então tá bom, Dani. Rodolfo, eu não estou tão otimista quanto você. Hoje, o presidente do Senado, ele informou para Rosa Weber que está tramitando lá no Congresso um projeto de resolução para tratar justamente de algumas alterações na questão das emendas do relator ou do orçamento secreto. Eu peguei esse projeto de resolução para verificá-lo, não é? E o que eles falam ali? Nós estamos fazendo essas alterações de acordo com critérios de proporcionalidade e impessoalidade. Ou seja, quando nós verificamos esse projeto, não existe nele ainda a questão da transparência. Eles colocam mais alguns critérios, por exemplo, 50% desse orçamento vai ser destinado para educação, saúde, assistência social. Tem mais alguns outros critérios ali de distribuição, porém a questão da transparência, ela ainda fica deixada de lado, que nós continuaremos a não saber efetivamente quem está propondo, não é, essa emenda, e mais do que isso, não é? A gente, para além dessa questão da transparência, não existem critérios objetivos e claros também sobre a questão de qualidade, acompanhamento ou sequer monitoramento com relação a esses projetos, não é? Então, nós vemos que, basicamente, a preocupação é conseguir manter com uma certa narrativa ali, mas trazendo essa questão da falta de transparência como impessoalidade. Holliday. E aí? Agora, só complementando realmente o momento em que isso está sendo discutido, né? Acho muito importante frisar esse ponto, porque nós estamos no finalzinho do governo Bolsonaro, todas essas ilegalidades, ou melhor, caminhos possíveis para a ilegalidade que as emendas do relator criam, já estavam expostas aí há muito tempo. Só que quando esse poder foi sendo esvaziado ali do Poder Executivo, não houve uma reação tão forte do STF, da Procuradoria-Geral da República e tudo mais. Então, acho que este momento indica que nós, infelizmente, estamos tendo aí uma decisão de cunho político. Não pelo seu conteúdo, efetivamente, mas pelo momento que ela está sendo tomada. Gente, eu quero muito que você levante minha estima aqui agora, porque eu fiquei triste. A gente vê essas movimentações políticas, deu para entender agora perfeitamente com a colocação dos dois, porque completou aqui o oratório um do outro. Manobra política. Né? Graças a Deus, obrigado, direção, por essa mesa. Que tá tão inteligente. Eu não falo tão bonito quanto todos esses aqui do meu lado. Cuidado, até para conjugar o verbo aqui, eu tô com medo. Vamos lá, nossa Miss Pernambuco, ela que é honrada, agora de direita. Pois é, agora eu sou de direita, eu tomei vergonha na cara. Eu não falo tão bonito quanto o Nelson, tão bonito negócio, ele vai, meu Deus. Mas eu tô muito nessa linha do, meu Deus, eu só quero te chamar de Haddad. Pelo amor de Deus, Holliday. Vamos fazer esse... O Haddad deve estar falando de mim, não é possível. Que bom, né? Tá chamando a atenção, né? Vocês perderam. Ele viu o nosso corte de ontem. Tá assistindo, mano. Tá assistindo, Alô, Haddad, cuidado, Haddad, cuidado. Eu vou muito nessa linha de raciocínio do Holliday. Eu não tenho base jurídica. Eu sou da sociologia, mas eu enxergo da seguinte forma. Para mim, o primeiro problema é a comparação de orçamento secreto com mensalão. Porque o que se desenha aqui, aparentemente, já que a gente tem uma disputa muito mais político-partidária, não político no sentido de fazer política, mas uma política partidária, é que se eu estou tirando um poder do executivo, assim como o Holliday muito bem pontuou, para a próxima gestão, né, para que essa próxima gestão tenha um poder a mais, fique mais forte nesse poder, significa que eu posso sim voltar, aí sim, para o estado de mensalão, que era quando o dinheiro era destinado para pessoas do Congresso, para sujeitos, indivíduos do Congresso, e não para projetos, para que esse sujeito, esse indivíduo, votasse de acordo com a bancada do PT.
Isso é o mensalão. O orçamento secreto é um dinheiro destinado ao projeto, à ponta final. Se nesse processo eu tenho um problema aí, que aí, veja só, é um problema já de indivíduo, que aí já vem a responsabilidade de nós, que votamos, que estamos colocando esses caras lá. Porque aí eu abro a margem, como muito bem pontuou o Nelson, para esse processo de corrupção. A corrupção, ela não vem do nada. A corrupção, ela vem de um sujeito, ela vem de um indivíduo. Portanto, na minha concepção, eu tenho que resolver este problema do sujeito, do indivíduo. Eu não tenho que criar um outro problema, tendo em vista um passado, um histórico que já nos mostrou o que foi o mensalão, o maior escândalo de corrupção desse país.